Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tem um versículo que nesses dias, quando eu falo nesses dias, eu digo assim, em 2019, Deus tem falado muito ao meu coração, que é Lucas 16:11, diz assim: Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Vou ler de novo, hein? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Esse versículo tem falado muito comigo esse ano, porque eu tenho chegado a uma conclusão de que a vida, ela é o test drive. Tenho chegado à conclusão de que eu me sinto, assim, um filho de um pai muito rico. Imagina um homem rico, um velho rico, com muito dinheiro. Prometeu um carro pro filho que fez 18 anos de idade. E o pai muito rico pega e compra um Fusca e dá pro filho. Filho, tá vendo? Eu ganhei um Fusca quando meu pai, logo quando eu fiz 18 anos, ele me deu um Fusca. Era um Fusca azul clarinho. Filho, cuida desse, só que meu pai não era muito rico pra me prometer um outro carro depois, né? Mas aquele Fusquinha ele me deu. E eu fico imaginando aquele filho que recebe o Fusquinha. E o pai fala assim: filho, isso aqui é pra você aprender a dirigir. Mas depois que você cuidar desse carro, papai vai comprar para você uma Ferrari. E eu fico imaginando aquele jovem, se fosse você nessas condições, como você cuidaria desse Fusquinha? Desviaria dos buracos? Ou se tivesse um buraco você não ia nem desviar? Você ia colocar qualquer tipo de combustível dentro dele? Ou você ia cuidar ao máximo desse Fusquinha? E eu fico vendo aquele pai, imaginando aquele pai rico, olhando para o filho, cuidando daquele Fusquinha. E pensando, será que eu dou a Ferrari ou não dou a Ferrari? E de certa forma, ao olhar para a minha vida, e esse ano de 2019, esse versículo tem muito a ver com esse texto, com essa ideia. Porque eu percebo que eu sou que nem essa pessoa, esse jovem que está ganhando esse Fusquinha. E as riquezas que são descritas nesse versículo, que riquezas são essas para mim? Olhando para esse texto, eu vejo assim que eu recebi muitas riquezas de Deus. O meu tempo, a minha esposa, o meu filhinho, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha vida. Essas são riquezas profundas que Deus me confiou. E essas riquezas que eu tenho não se comparam com aquela que está diante de nós lá na frente. Como um Fusquinha, talvez, não se compara com a Ferrari. E o que esse versículo me chama a atenção é que nós estamos fazendo esse test drive com a nossa vida. E eu quero ser como aquele filho que cuida desse Fusquinha o melhor que pode, que desvia de cada buraco, que faz o possível para deixar aquele Fusquinha sempre tinindo, cuidando dele o máximo possível. Em outras palavras, trazendo para a realidade, para a minha vida, esse ano, Deus tem falado muito ao meu coração sobre qualidade de vida. Não no sentido de viver uma vida confortável, mas viver uma vida de qualidade. Que o Ayrton me falou hoje, né? O tempo, o que você falou para mim hoje? O tempo é cruel, não é, Ayrton? Porque a gente estava conversando a respeito do Benjamin, que já está com 10 meses, já está crescendo. E ele falou, o tempo é cruel, Fabrício. E o tempo realmente é cruel. Ele não perdoa. Passou, passou. Passou, já foi. E cada um de nós aqui recebeu essas riquezas insondáveis de Deus. E eu tenho colocado o meu coração diante de Deus e falado assim, Deus, eu quero viver a minha vida de uma maneira intensa. Não que eu não vou ter problemas, não que eu vou ter só uma vida confortável, mas eu quero fazer aquilo que está ao meu alcance, capacitado pelo Teu Espírito Santo, para viver uma vida abundante. Viver uma vida que vale a pena ser vivida. E eu quero começar hoje o estudo, eu já falei um monte aqui, mas nem começou ainda, tá? Até que horas eu posso falar? Ó, vou dar o start aqui no celular, tá bom? Começou agora, tá? O que você comeu hoje no almoço? O que você comeu no almoço, brother? Você não lembra mais? Não lembra? Sério, não lembra? O que você comeu, brother? Não lembro. Não lembra? Alguém lembra o que almoçou hoje? Ó, O que foi hoje lá? Churrasco, maionese e salada. Churrasco, maionese, olha aí, ó. Típica família gaúcha, almoçou um churrasco. Por que a gente almoçou o churrasco no domingo? Por dois principais motivos.
Primeiro, a gente gosta de churrasco, né? A gente gosta de quando corta a carnezinha, ela cai dentro do prato. Assim, ai, que delícia, a gente gosta. E o segundo principal motivo é porque nós estamos habituados a comer o churrasco do domingo. É ou não é, né? Nós estamos habituados, e os hábitos são uma coisa muito interessante, né? Porque o meu filho, ele não tem hábito. Ele não sabe o que é bom, né? Eu fui para Gramado com a minha esposa e a gente foi comer fundi, né? E a gente pediu um prato de brócolis pro Benjamin comer. Olha que beleza, né? Os pais comendo fundi e o filho comendo brócolis. Ele adorou o brócolis. Não pediu fundi, porque afinal de contas ele não tem o hábito de comer. O paladar dele não está habituado àquele alimento diferente. Muito bem. Olha que interessante. Alguém sabe o que é isso? Esse aqui é aquele ossinho da galinha, sabe? No meio do dorso ali da galinha que tem uma cartilagenzinha. Você sabia que do outro lado do mundo, isso aqui é uma das partes mais valiosas da galinha que a gente joga fora? Sabia? R$13 custa o quilo disso. Lá de outra parte do mundo. E lá na China, o pessoal come pezinho de galinha como se fosse barrinha de cereal. Colágeno, faz bem, inclusive pra pele, né? Fica bonito, né? Mas a gente olha para isso, né? Quando eu era criança, às vezes eu dava uma mordida errada no frango e eu mastigava um pedacinho daquela cartilagem. Dava uma aflição. Dá em você também? Porque parece uma coisa estranha ao nosso paladar. Não estamos o quê? Habituados a nos alimentar com esse tipo de coisa. E eu coloquei essa gaiola aí, por quê? O ser humano nada mais é do que um amontoado de hábitos. Nós somos um aglomerado de hábitos e até os passarinhos podem se habituar a viver numa gaiola. Pensa bem, um passarinho que tem um mundo para explorar. Ele pode voar para qualquer lugar, comer qualquer bichinho, mas ele foi enclausurado numa gaiola. E ele se habitua a viver ali. O meu pai não está aqui, meu pai está em São Paulo, eu vou poder falar mal dele um pouco. Depois vocês falam mal. Meu pai tinha o hábito de guardar os passarinhos dentro da gaiola. Fala guardar. Ficava mais bonito, né? E quando eu era criança, a gente estava lá no meio do sítio lá, ele foi caçar o passarinho, eu fui junto ali, né? E ele caçava o passarinho, e ele falava assim, Fabrício, pega aqui o passarinho, leva lá na gaiola e guarda lá dentro. E eu fui ali, peguei o passarinho, fui andando. Aí quando eu cheguei lá na gaiola, quando eu abri a mãozinha, o pescocinho caiu para trás. Matei o passarinho, um trauma muito grande na minha infância. Por quê? Eu fechei ele de tal forma que sufoquei aquela ave. Né? O passarinho estava solto na natureza, eu era uma criancinha, aquilo foi um marco muito terrível na minha mente, de eu ter matado o meu primeiro assassinato. O primeiro e único, tá? Não sou um assassino. Tá? Mas enfim... Muito bem, o passarinho, né? Mas o passarinho, se você bota ele dentro de uma gaiola e vai dando a comidinha para ele se habitua. E já pensou aquele passarinho que nasce dentro da gaiola? Esse passarinho, sim, nem sabe o que é a liberdade. Se você abrir a gaiola do passarinho, é capaz dele nem voar. Ou é capaz dele dar uma volta ali em cima e falar assim, não, dentro da gaiola era melhor. Porque a força do hábito era algo muito imperante, muito forte na cabeça daquele passarinho, do passarinho. E eu estava vendo outro dia na internet uma cena de um homem que ele chorou diante do juiz quando foi-lhe proferida a sentença de que ele seria encarcerado, ficaria preso numa prisão. Aquele homem caiu em prantos porque a liberdade dele foi cercida. Mas sabe o que acontece? A pessoa no começo, quando ela vai para uma prisão, eu até coloquei aqui uma pessoa de terno, porque está na moda ultimamente, mandar pessoas de terno para a prisão. E aqueles que vão para a prisão porque cometeram algo errado, no começo, as quatro paredes daquela prisão é uma estranheza muito grande para aquela pessoa estar enclausurada. Mas, com o passar do tempo, sabe o que acontece? Ela se habitua. Ela se habitua àquele espaço pequeno. E não são poucos os casos que nós ouvimos falar de pessoas que, ao saírem da prisão, optaram por voltar à vida do crime. Sabe com qual objetivo? Para voltar para a prisão. Porque o mundo de fora virou algo hostil para ele. E aquele mundo da prisão era algo que eles estavam habituados.
era um lugar onde ele se sentia bem. Nós vamos ver hoje a história de um homem que tinha um problema. Um homem que tinha um problema. Tinha um problema. Faz assim, ó, pra pessoa do lado. Pensa assim, você tem um problema? Faz assim, ó. Faz aí, aponta pra pessoa do lado. Você tem um problema? Apontou? Ó. Você tem um problema? Quando a gente aponta assim, ó, tem 3 que aponta pra gente, né? E um aponta para aquele que vai resolver todos os problemas, ó. Deus. A gente vai entrar na história de um homem que tinha um problema. E a pior parte de um problema, sabe qual que é? É habituar-se a ele e não fazer absolutamente nada para solucioná-lo. Esse é o pior aspecto de um problema. Quando nós fazemos as pazes com o problema. Quando nós aceitamos aquela condição e na nossa mente aquilo a gente aceita. Como o passarinho que, ao ver a liberdade do mundo, fala assim, não, quer saber? Minha vida mesmo é dentro dessa gaiola. Dentro dessa gaiola eu me sinto bem. E volta para aquele problema. A nossa vida é o acúmulo dos nossos hábitos. E todos os dias, a nossa mente ela trabalha. Todos os dias, se desfazendo de hábitos que não são praticados e colocando hábitos novos no lugar. Tudo o que a gente faz com constância, tudo que a gente coloca na nossa vida com constância, logo vai se transformar num hábito. E esse novo hábito vai substituir um hábito antigo, um hábito em desuso. Mas vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia então. João 5, do 1 ao 16. Vamos para o nosso texto aqui de hoje. Dito tudo isso, nós vamos ler o nosso texto. Todo mundo achou? Olha que legal. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Vamos orar. Pai, acabamos de ler aqui a sua palavra, entendemos que ela vem direto às nossas necessidades, de encontro a todas as nossas necessidades. Nos ajuda a identificar nessas palavras aplicações práticas e reais, que comecem na minha vida, que se aplica à vida de cada um que está aqui, ó Pai. Cada um. Nos ajuda, então, abre nossa mente, nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Você conhecia essa história? Que história legal, né? Que história interessante desse homem que há 38 anos se via aprisionado a essa condição na beira desse tanque de Betesda. Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 agora em julho. É a minha vida toda, esse homem esteve ali naquela condição, sofrendo, padecendo. Um homem que tinha um problema. Um homem que estava envolto a uma circunstância da vida insolucionável. Ele estava ali sofrendo.
Vamos adiante. A única saída que aquele homem via não era o suficiente. Havia ali aquela crença de que a água se agitaria de tempo em tempo e a pessoa que caísse nessa água primeiro seria curada. Esse era um costume que havia ali ao redor daquele tanque. E aquelas pessoas ficavam aguardando o movimento das águas para entrar na água. Só que aquele homem não tinha nem sequer a possibilidade de ser o primeiro. Mesmo sabendo que ele não tinha a mínima possibilidade, ali foi onde ele se sentou durante 38 anos. Aquele lugarzinho foi a prisão dele durante 38 anos. E ao ler esse texto, a gente não tem assim todos os detalhes da vida desse homem, como é que era a esposa dele, como é que eram os filhos dele. A gente tem um panorama do que acontece ali. Mas o que é lindo da nossa mente, o que é bacana, é que a nossa mente é capaz de preencher as lacunas que ficam nessa história. E nós podemos avaliar essa situação que aconteceu e entender um pouco as dinâmicas do que está acontecendo aqui nessa situação. E dessa história a gente pode tirar lições para a nossa vida hoje. Olha lá. Um detalhe. Ele se apegava àquela historinha. Toda vez que alguém perguntava para ele o que ele estava fazendo ali naquele poço, ele sempre contava a mesma historinha. Ele sempre dava a mesma desculpa. E ele se apegava com força àquela historinha, que na verdade nunca se concretizaria na vida dele. Mas eu tomei, ao ler esse texto, eu identifiquei 5 decisões que eu tomei ao ler esse texto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Tá bom? Vamos lá. 1. Não quero alimentar os meus dilemas com o dilema dos outros. Vamos ler junto? Vamos lá. Olha só, essa é a primeira decisão que eu tomo ao ler esse texto. Ao olhar a vida desse homem, que nem é citado aqui o nome dele. Eu tomei essa decisão de que eu não quero alimentar os meus dilemas com os dilemas dos outros. Olha o que diz o versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam movimento nas águas. É muito interessante que naquele local juntou-se um grupo de pessoas que tinham problemas. Parou para pensar nisso? Um grupo de pessoas que estavam todas elas se apoiando na mesma verdade que não se concretizaria na vida de nenhuma delas. Um grupo de pessoas que alimentava os dilemas delas uns nos dilemas dos outros. Um grupo de pessoas com problemas. E eu estava lendo um livro outro dia que eu achei muito interessante. Que o autor ele fala do tal do jogo do Topper. Sabe o que é o jogo do Topper? O jogo do Topper é um jogo que nós jogamos à medida com que a gente se relaciona uns com os outros. Eu vou explicar para vocês como é que é a dinâmica desse jogo. Talvez você se identifique. Eu chego para conversar com alguém e eu vou narrar para essa pessoa o meu problema. Eu vou falar de alguma coisa que eu estou enfrentando na minha vida. E eu começo a tecer, irrigar o meu relato o mais rico possível, para que essa pessoa perceba o meu sofrimento. Para que essa pessoa note o tanto que aquilo é problemático na minha vida. Só que nesse momento, quando eu começo a fazer isso, na mente daquela outra pessoa, começa o jogo do Topper. Sabe qual que é o jogo do Topper? Topper vem de topo. Aquela pessoa, ela começa a pensar qual o problema que eu posso falar, que é superior ao problema dessa pessoa e que eu posso contar na sequência. E muitas vezes eu nem espero a outra pessoa terminar de contar o relato dela, mas eu emendo o meu na sequência. E estabelece-se nesse diálogo uma relação de quem está pior. E esse jogo do Topper, ele é feito não somente com os problemas, mas sim às vezes até com as coisas surpreendentes que acontecem na nossa vida. Por exemplo, às vezes eu vou te falar algo muito legal que eu faço, que a maioria das pessoas não consegue fazer. E quando eu estou falando isso, na sua cabeça automaticamente, o que acontece? Pensa assim, olha, qual outra história que eu posso contar que se sobreponha a essa história que eu estou ouvindo nesse momento, para que eu esteja por cima.
Esse é o chamado jogo do topper, onde uma pessoa vai se apoiando no que a outra pessoa vive e fala para estabelecer quem ela é. E esse jogo do topper tem que ser quebrado na nossa vida. Tem que ser quebrado na nossa vida. Quando alguém vier diante de nós com um problema, com uma dificuldade, o que nós devemos fazer não é alimentar o problema dela, ou alimentar o nosso problema com base, tá tudo ruim mesmo, é assim, olha, se soubesse que eu estou passando, é muito pior que isso. Ficar nesse dilema dos problemas e problemas e problemas. Em vez disso, pegar aquele problema dessa pessoa e levar aquele que pode solucionar todos os problemas. Eu vou orar por você. Eu vou fazer algo por você, se tiver ao meu alcance. Dessa forma, a gente consegue quebrar as algemas dos problemas, levando àquele que é o solucionador de todos os problemas. Todos os problemas. Acho sensacional, gente, o fato de que Jesus foi àquele poço, não para se sentar junto com aqueles que ali estavam. Você vê no texto Jesus sentando do lado e falando, olha, eu quero aqui compartilhar dos seus problemas. Eu vim aqui porque eu também tenho um monte de problema. Olha, o pessoal pega muito no meu pé. Jesus não foi ali para bater a mão nas costinhas daquele homem. Jesus foi ali resgatar aquele homem. Jesus foi ali, sabe por quê? Cristo, quando olha nós, nos nossos dilemas da vida, Ele não se conforma. Ele quer nos resgatar dos nossos dilemas. Tem muitos cristãos que estão vivendo uma vida somente com os olhos no céu. Como se o céu fosse a solução para todos os problemas. E sabe o que Deus tem me falado? De que o reino dos céus começa a partir do momento que a gente aceita Cristo. Tem muitas pessoas que vivem uma vida cristã, muitas vezes patinando por causa dos mesmos pecados a vida toda, na expectativa de que o céu mudará toda a realidade. E realmente os novos céus e nova terra serão essa realidade. Mas Cristo, Ele quer nos resgatar da nossa vida. Eu estava ali cantando aquela música que a gente cantou, e eu estava ali com os meus braços levantados, eu fiquei pensando, puxa vida, eu fiquei imaginando se aquele homem que foi curado estivesse ali no meu lugar cantando aquela música, né? Acho que foi a segunda música que nós cantamos, Ariel. Eu não lembro bem das palavras, mas fala que tudo que tenho é dele, né? Tudo que tenho, ele me deu tudo que tenho. Eu fiquei imaginando esse homem cantando essa música. Cristo me salvou daquele poço para viver uma vida diferente, para ser luz nas trevas. Me chamou não para eu ficar esperando o dia da minha morte, mas me esperou para me viver hoje uma vida diferente, viver uma vida abundante. Nós vamos adiante. 2. Versículo 6 diz o seguinte, olha só. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Que pergunta, hein? Que pergunta profunda essa, né? Um homem que há 38 anos se habituou à sua condição deplorável. Diante dele está aquele que tem o poder de curá-lo. E ele pergunta, você quer mesmo ser curado? E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, nossa, eu sempre tento fazer assim, Jesus olhando para mim e falando assim, Fabrício, você quer mesmo ser curado? Você quer ser curado mesmo dos seus dilemas? Né? E eu até coloquei essa imagem dessa criança, porque às vezes a gente é meio abstrato quando a gente fala dessas coisas, né? Por exemplo, uma vez um pastor falou assim para uma criança, né? Você quer ir para o céu? Ela falou, Deus o livre, né? Não quero morrer não. Não quero isso pra minha vida não quero morrer não. Ela falou, né? Mas ele estava falando no outro sentido. Às vezes nós somos como essa criança. A gente não se dá conta das coisas elementares. De que Cristo não está falando isso para aquele homem, está falando para a gente. E quando ele pergunta para eu e para você, se eu quero ser curado, se você quer ser curado, a gente tem que se perguntar. Só pode ser curado quem tem uma doença. Não é verdade? Se você não tem nada para ser curado, do que adianta? Né? Então, nesse momento a gente tem que fazer um check-up. Check-up da nossa vida. Porque vamos transcender a questão da cura física. Vamos parar um minuto e avaliar a nossa vida como um todo. E Cristo está perguntando para você, você quer ser curado? Ou você se habituou? Como anda a sua saúde?
Coloquei alguns pontos aqui para a gente pensar nesse check-up. Espiritualmente, como é que eu estou espiritualmente? Será que eu estou adoentado? Será que o meu relacionamento com Deus está adoentado? E Cristo olha dentro dos meus olhos e pergunta: Fabrício, você quer se curar disso? 2. Pecados. Quais pecados estão me adoentando? Quais pecados eu tenho arrastado talvez por 38 anos? Quais pecados talvez eu já fiz as pazes? E eu nem quero mais que eles desapareçam da minha vida porque eu me acostumei a eles. Me acostumei a eles. Fisicamente, até fisicamente. Como anda a sua saúde física? Você quer ser curado? Estamos diante do médico dos médicos. Emocionalmente, Fabrício, emocionalmente eu tenho as minhas feridas abertas. As minhas feridas abertas. Relacionamentos. Como andam os seus relacionamentos? Profissionalmente, quer ser curado profissionalmente? Financeiramente, será que nós estamos fadados a viver uma vida de derrota em todas essas áreas da nossa vida? E Cristo olha pra gente e fala: você quer ser curado? Você quer ter equilíbrio nessa área? Segura na minha mão, que eu vou te ensinar como. 3, não vou lamber as minhas próprias feridas. Forte isso aqui, né? Vamos ler junto? Vamos lá. Não vou lamber. Essa foi a 3ª decisão que eu tomei ao ler esse texto. Versículo 7 diz o seguinte: disse o paralítico em resposta, quando Cristo falou se ele queria ser curado. Sabe o que ele falou? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Em outras palavras, ele deu uma desculpa que era a desculpa que ele dava para tudo na vida dele. Lambendo as próprias feridas, e eu acho que a resposta que ele esperava de Jesus era: puxa, realmente, né? Então tá certo, fique aí então. Vai que um dia você tropeça e cai primeiro que os outros na água e dá uma sorte de ser curado. Aquele homem, ele não tinha muito a esperança de mudar o quadro dele. E em vez disso, ele estava o quê? Lambendo as próprias feridas. Até coloquei a foto do cachorrinho aqui. Sabe por que colocam isso aqui no cachorro? Porque quando ele faz um cortezinho, ele lambe aquela ferida. Esse é o instinto dele na expectativa de curar aquela ferida que ele tem. Só que ao fazer isso, o que ele faz? Ele agrava aquela inflamação. E ele pode passar anos e anos lambendo a própria ferida. E aquele corte que o cachorro fez pode nunca cicatrizar. E ele pode vir a morrer por causa de lamber a própria ferida. Uma condição. Então o pessoal coloca esse negócio na cabeça dele para ele não, evitando que ele faça esse mal a ele mesmo. Quantas dificuldades, às vezes, quantas desculpas, quantas historinhas às vezes a gente conta para nós mesmos para justificar os nossos pecados, para justificar os nossos maus hábitos. Eu sou incapaz, Fabrício. Se soubesse as dificuldades que eu tenho um dedo a menos, eu tenho sei lá, eu não falo direito, eu tenho a dificuldade, né? Eu até coloquei esse quadro aqui, que eu achei muito lindo. Achou bonito o quadro? Achou bonito? Vou mostrar o autor aqui, ó. É o John, alguma coisa ali. Ele pintou esse elefante também, bonito, né? Rapaz, 100% cego. 100% cego. Olha o quadro que o cara pinta. Olha o elefante. Eu não conseguiria pintar esse elefante. Mas esse rapazinho aqui não colocou impedimentos. Não colocou impedimentos, né? Ele se levantou e foi a ação, uma inspiração realmente para nós. Tá bom? Muito bem. Terceirizar a culpa tira a responsabilidade somente na mente, mas não a consequência. Entenda isso. Aquele homem simplesmente terceirizou a culpa. Ele falou que ele não era curado. Por quê? Porque outras pessoas não ajudavam ele a ser curado. Ele não era curado por quê? Porque outras pessoas entravam antes que ele. Ele não era curado por quê? Porque aconteciam situações externas que ele não estava no controle. Ele terceirizou a culpa. Em última instância, né, pode até pensar, ele culpou até o próprio anjo, que priorizava uns e despriorizava outros, e por que não pensar no próprio Deus como culpado? Que interessante, né? Conhece esse casal aqui? Adão e Eva. No Jardim do Éden também terceirizaram, né, aquilo que aconteceu. Deus chegou para Adão e falou: Adão, o que aconteceu, Adão? Você não sabe o que me aconteceu. O que me aconteceu foi essa mulher que você me deu. Ela veio com a fruta e eu comi.
Quando eu vi, foi. Aí Deus olha para mulher, o que aconteceu? Ah, você não sabe o que me aconteceu. Essa serpente veio e me seduziu e eu comi a fruta. Desde o começo, a gente tem essa mania, né? De terceirizar a responsabilidade. E pior que no Jardim do Éden também, as consequências do pecado, independente dessa terceirização, vieram sobre a vida de Adão e Eva e também sobre nós. Também sobre nós. Então eu não quero terceirizar, nem ficar lambendo as próprias feridas. 4. Vamos lá. Vamos ler junto? Vou buscar na pessoa certa a solução. Versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Ah, que lindo isso. Levante, pegue a sua maca e ande. Olha que... Será que o problema de todo mundo vai ser solucionado? Não sei. Desse homem foi solucionado assim, no estralar de olhos. Num piscar de olhos, 38 anos daquilo que era a escravidão dele se transformou. E diante da nossa vida isso pode acontecer também num piscar de olhos. Não necessariamente que, Fabrício, quer dizer que agora que todos os meus problemas, todos os meus dilemas, Deus vai tirar do meu caminho, vai ser uma estrada reta e eu vou viver uma vida de prosperidade todos os dias da minha vida. Não é essa a proposta. Não é esta a proposta. Cristo olha para nós e fala: levanta e anda. Porque muitas vezes até nos curar a nossa alma é um projeto maior do que simplesmente curar financeiramente ou fisicamente de uma doença. Deus está interessado em curar a nossa essência, o nosso coração. E para curar o nosso coração, Ele fala para nós: levanta e anda. Fique de pé e ande. Não se conforme. Segura na minha mão aqui, ó, e vamos junto. Levantar e andar é o que diz é o que diz nessa ilustração aqui, ó. Ficar de pé. Achei muito legal aquele jovem ali olhando para a cruz e cada passo em cima da palavra de Deus. Isso é levantar e andar. Cada decisão que eu e você vamos tomar, se a gente passar essas decisões com base na palavra de Deus, nós vamos estar caminhando. Levanta e anda. Não se apoia nos próprios problemas, nos dilemas, não fica alimentando essas dificuldades. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, é o que Jesus falou. Eu vim para que você tenha vida. E ele fala em outra parte no Evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E porque ele venceu o mundo, nós também temos o mesmo Espírito habitando no nosso coração. Nosso coração. E o principal de todos os inimigos que a gente tem, sabe qual é? A morte. E a morte, ele venceu na cruz. Ele venceu na cruz para nos dar vida e vida abundante. Esse é o nosso Deus. 5º e último. Vamos ler junto? Para terminar então. Ficarei atento para não me aprisionar novamente. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Em outras palavras, eu fico imaginando aquele homem depois, né? Imaginando a vida dele. O que será que esse homem fez da vida? Será que ele não teve saudade do poço? Saudade daquele cantinho que ele sentava, que estava tão acostumado àquele cantinho. Para Cristo falar algo assim para ele tão forte, né? Cuide para você não voltar à sua vida de pecado, para que não lhe aconteça algo pior. Porque Cristo estava interessado em libertar a alma daquele homem, dar a ele uma vida abundante. Eu fico me questionando se esse homem realmente entendeu a lição. Porque no próximo versículo ele vai entregar Jesus aos mestres da lei, né? E a partir daquele ponto os homens estão perseguindo Jesus e querendo matá-lo. E Cristo foi no ponto, no coração daquele homem. Você está curado, não está? Cuide para não voltar atrás. Cuide para não voltar àquele poço lá no começo, aonde você estava. E o que fazer com o que foge do nosso controle, Fabrício? Olha, às vezes existem coisas que fogem do nosso controle, né? Nessa vida, como eu comentei antes, o projeto de Deus não é tirar do nosso
nosso caminho todas as dificuldades. Nós vivemos num mundo com muitas dificuldades, sim. Por exemplo, né? Chuvas de pedra acontecem, né? Que nem aconteceu ontem, né? Chuvas de pedra acontecem, né? Mas me livra de todo o mal. Amém. Olha o homenzinho ali orando, né? Opa, daí veio uma pedra, pegou na nuca dele, né? Por quê? Por quê? Por que essa pedra veio sobre a minha vida? Ele está orando ali. E quando ele olha, ops, tudo bem aí com você? Se alguma pequena pedra pode lhe ter atingido. O principal da vida, Deus vai cuidando. Ele vai tirando o nosso caminho. Vai lidando com as situações que realmente não são da nossa alçada. E caminhar com Cristo, estamos caminhando do lado daquele que é o vitorioso, meus queridos. Uma vida abundante realmente. E a nossa vida é o acúmulo dos nossos hábitos. E como fazer para alimentar hábitos saudáveis? Falei no começo dos nossos hábitos, estamos tão acostumados às coisas boas que a gente tem na nossa vida e que às vezes a gente pode correr o risco de substituí-las por coisas ruins. E como andam os seus hábitos? Como andam o seu coração naquilo que você tem alimentado diariamente? Lembra que eu falei no começo? Nós somos o acúmulo dos nossos hábitos. E o que é terrível desse homem aqui, desse poço, é que ele se habituou a uma condição complicada. Eu estou lendo um livro que chama O Milagre da Manhã. Na verdade eu acabei já de ler, né? É muito legal esse livro. Ele não é um livro cristão, mas esse livro ele tem uma base que eu achei sensacional, que é o seguinte: ele fala pra gente do quanto que é transformador na vida de um homem acordar todos os dias às 5 da manhã e investir das 5 às 8 no desenvolvimento pessoal dele. Eu li esse livro e falei assim, meu Deus do céu, que loucura isso, será que é verdade? E estou fazendo. Já vai 2 semanas que eu estou fazendo isso. 5 da manhã meu despertador toca e eu levanto para ter o meu desenvolvimento pessoal, entre aspas, como diz o autor desse livro. Mas é o meu desenvolvimento com Deus. E é legal nesse livro que o autor ele fala assim, que para você criar um hábito, você precisa de 4 semanas. Primeiros dias, quando você tenta fazer essa rotina, o seu corpo se empolga com aquela nova rotina, acha legal, né? Toca o despertador, você fica contente, fica animado, né? Pula da cama e faz, né? Depois do segundo dia, o seu corpo cai na real. Você percebe a loucura que você está fazendo, né? E aquela primeira semana ela vai de arrasto, porque o seu corpo pede para você abandonar aquele hábito novo que está sendo criado. Ele fala, não, eu ia trabalhar, ficava assim, meus olhos assim, ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu acordei às 5 da manhã? Eu quero dormir de novo, Meu corpo estava pedindo por isso. E depois da primeira semana, quando passa essa semana da adaptação, começa a semana em que o seu corpo se familiariza com aquele hábito. Depois, na terceira semana, ele entende que aquilo vai ser mesmo, que esse cara vai continuar fazendo isso. E na quarta semana, você começa a sentir falta se não fizer. Você se habitua a tal ponto de que se você falhar, o seu corpo vai estranhar, porque aquilo se incorporou à sua vida. O que eu tenho feito nesse período? Simples. Leio a Bíblia, um capítulo, grifo um versículo, pego o meu caderninho de oração, faço uma lista de tudo que aconteceu no dia anterior, que eu tenho motivo de agradecimento. Daí eu começo assim, sou grato por isso. Sou grato por aquilo, sou grato por aquilo. E vou lembrando de tudo que aconteceu no dia anterior. Aí eu gasto um tempo em silêncio. Boto o despertador, silêncio. Vou ouvir o que Deus tem para me dizer. Fico ali uns minutos em silêncio. E é tudo escuro às 5 da manhã. Não sei quem está acostumado a acordar às 5, né? Mas tudo escuro. Aí depois eu anoto, copio aquele versículo que eu destaquei, porque acabei de meditar nele. Aí toco algumas músicas do meu violão, lá no quadro, lá escondido, lá na lavanderia, né? Que eu tô lá pra não acordar o Benjamin. Aí depois eu boto a roupa da corrida e saio pra correr. 5 da manhã. Já tô fazendo isso há 12 dias. E tá muito legal. É doido, né? É doido, né? Que coisa... Nós somos o acúmulo dos nossos hábitos. Acúmulo dos nossos hábitos. E como é bom criar hábitos novos. Já fazem hábitos excelentes.
Eu me converti com 4 anos de idade. 4 anos de idade, hoje eu tenho 37. 37 menos 4 dá 33 anos. Fazem 33 anos que no domingo eu pego a minha Bíblia e vou para a celebração. 33 anos. Todos os domingos fazendo isso. Você conseguiu fazer todos os domingos, Fabrício? Não consegui fazer todos. Houveram alguns que eu não fui para a celebração. Mas sabe o que aconteceu nos que eu não fui para a celebração? Senti falta. Porque isso se transformou num hábito na minha vida. E um hábito excelente. Mas se eu começar aos poucos, dizer, hoje eu não vou. Amanhã eu não vou. Já fui semana passada. Essa semana não vou mais. Ou fazer isso no grupo célula. Ou fazer isso com a Bíblia. Logo, aquilo vai perdendo o efeito de ser um hábito. E o pior, outro hábito vai entrando no lugar. Outro hábito. Como andam os nossos hábitos? E eu decidi que eu quero viver um ano de 2019 surpreendente, caminhando do lado de Deus e com hábitos excelentes. Vamos orar? Feche teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, pelo desafio da Tua palavra. É desafiadora porque a gente tende às coisas erradas mesmo. A gente tende aos problemas e ficar lambendo as próprias feridas. E eu olhando para esse texto, eu vejo que o Senhor olha para a minha vida e pergunta, Fabrício, você quer ser curado? Quais são os seus problemas? Quais são os seus dilemas? Eu quero curar todos eles. E Pai, eu quero pedir que o Senhor primeiro me conscientiza de que eu preciso de cura. Depois me cura, Pai. Me cura de todas as minhas enfermidades emocionais, da minha alma, dos meus relacionamentos. Me cura em todas as áreas, Pai. Ajuda cada um que está aqui hoje, Deus, a viver uma vida abundante, Pai. E que hoje seja um dia de mudança no nosso coração, Pai. Um dia de transformação. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito a diferença na vida de cada um que está aqui, Deus. É em nome de Jesus que eu entrego a vida de cada um, pedindo que a gente tenha uma semana surpreendente na Sua presença, Pai. Em nome de Cristo que oramos. Amém.